Olá, esse vídeo é para a gente poder explicar um pouquinho mais sobre os termos, as métricas que a gente usa em SaaS. Então, aqui eu vou falar de métricas que a gente usa muito, né, no Reportei e termos que você vai ouvir muito nesse mercado. Então, acho que sempre que você quiser revisitar também esse vídeo, acho que vai te ajudar. Vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Bom, o que a gente vai começar falando aqui do SaaS, tá? SaaS, o próprio termo, né, o Software as a Service, né, ele realmente denomina aí um tipo de software que ele é vendido por assinatura, tá? Então vamos colocar aqui esse primeiro termo já para facilitar. Então, normalmente envolve assinatura ou créditos, em alguns casos também. Então, por exemplo, SaaS, normalmente, você vai ter exemplos de SaaS, né? RD Station, o Basecamp, HubSpot, o Office, hoje ele é considerado um SaaS, né? Antigamente, né, o Office, ele não era considerado SaaS, porque você comprava basicamente uma licença de um produto de prateleira, digamos assim, né? Então, o que não é SaaS? O SaaS, ele denomina uma atualização constante. Então, aqui, ó, você assina, né? E você tem uma atualização constante. Se você para de assinar, para de pagar, você perde o acesso, tá? Então, isso é muito comum. O que não é SaaS? Spotify, Netflix, por exemplo, não é SaaS. O Office, antigamente, que era prateleira, tá? Então, o que a gente tem com isso aqui? De forma bem simples, tá? É, Netflix, Spotify, eles são serviços, né? E aí você paga uma assinatura, mas você não paga pelo software, você paga pelo conteúdo, né? Aqui você paga por música, aqui você paga por vídeo, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, Nubank, né? Nubank é um serviço de banco, né? Quando a gente tem um serviço de SaaS, implica que a gente vai ter eu estou comprando o sistema, né? Eu não estou comprando, por exemplo, no Nubank ninguém está comprando o sistema do Nubank. Você compra as transações bancárias, você tem uma conta, os rendimentos e tal. Então, eles usam software como é uma empresa de tecnologia, uma empresa de software, mas não é um SaaS. Então, por exemplo, na Apple, quando a gente tem um iCloud, tudo isso é SaaS, né? Então, um iCloud da Apple, a gente tem um Apple, por exemplo, o próprio Dropbox, né, que é um exemplo legal. Por quê? Nesses casos, a gente está pagando uma assinatura por um serviço entregue a ele que é o armazenamento. Então, ele usa toda a lógica do SaaS, tá? Não necessariamente, ele está na nuvem, né? Ele necessariamente é assim, mas você pode argumentar que não é. Na prática, o que a gente percebe é assim, que o SaaS ele é um adicional, né, um serviço que você coloca ali para, por exemplo, impulsionar alguma coisa que você faz. Então, por exemplo, Dropbox, você contrata, paga uma assinatura e aí você trabalha com aquilo ali, né? É muito comum, praticamente tudo que a gente tem de software mais voltado para a empresa é software as a service, tá? Quando a gente não tem isso, aí a gente vai cair, por exemplo, no B2C, que é o SaaS, que não é SaaS normalmente. É muito difícil ter um SaaS B2C, tá? Mas pode ter sim. B2C, né? Vou colocar aqui, ó, B2C, né? Business to Customer. E o B2B é o business to business, né? Com empresas que vendem para a empresa ou empresa que vende para o cliente final. Vamos para outros indicadores aqui de SaaS que você precisa saber, tá? Senão você fica peixe fora d'água aí. Vamos esse aqui mais indicadores financeiros, tá? A gente tem um MRR, o ARR, tá? MRR é Monthly Recurring Revenue, então receita recorrente mensal. ARR, Annual Recurring Revenue, tá? Então, o que tem aqui? O MRR é o faturamento recorrente mensal gerado pelos clientes.
O ARR é o faturamento anual. Então, normalmente é você pegar o mensal e multiplicar por 12, tá? Não é, por exemplo, meus planos anuais. Não, não é necessariamente isso. Então, se você tem ali seu plano anual, você quebra ele em 12, ele vira o MRR também, tá bom? Não sei se ficou claro isso. Bom, vamos para os próximos indicadores aqui. Eu vou colar um que eu já fiz uma colinha aqui, que é o churn, tá? Churn rate, ou taxa de cancelamentos, né? O churn, ele basicamente vai ser definido aqui como uma taxa de cancelamento ou uma perda de receita, tá? Isso aqui é bem importante, a gente ter isso em mente. O que a gente tem aqui no Reportei? A gente trabalha com basicamente o seguinte, né? Então, se eu tinha, vamos tirar essa formatação aqui que está me atrapalhando. Se eu tinha 100 clientes, perdi 10 no mês, meu churn no mês foi de 10%, tá? Então, esse é o churn de clientes. Agora, se eu faturava com esses clientes 100 mil reais, né? Mas eu perdi 10 clientes, mas esses clientes representavam 8 mil reais, meu churn de receita foi de 8%, tá? Por que isso acontece? Você me pergunta, tá? Porque a gente tem o churn de receita, a gente calcula isso, tá? E o churn de número de clientes, aqui é um churn de volume, né? Ó, beleza? Então, é normal, por exemplo, você perdeu muitos clientes de um plano mais básico, eles pagavam menos, então seu churn de receita foi 1. Agora, você perdeu muitos clientes de um plano premium, aí seu churn de receita vai ser maior. Então, 10 clientes do premium, né, representam uma perda muito maior do que 10 clientes do starter, né? Dentro do churn, a gente tem que olhar para o seguinte, tá? Lembrando assim, churn, né, é uma taxa aí de cancelamento, a gente vai ouvir muito esse termo. Eu vou até, deixa eu pegar aqui, ó, churn, significado, tradução. Churn está como agitar, bater, tem um monte de termo aqui, né? Mas basicamente é aquele movimento ali, e aí no caso aqui é a perda, tá? Mas o que a gente tem aqui dentro do churn? Ó, a gente tem dois tipos de churn que a gente tem que observar. Então a gente tem o churn que a gente chama de delinquente e tem o churn canceled, tá? Esses são termos bem específicos, beleza? O que é o churn? Vamos aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Então, o que é o churn delinquente? É um termo em inglês, tá? Delinquente é basicamente aquele churn que deixou de pagar e simplesmente o serviço dele foi suspenso, tá? A gente chama isso também aqui no Brasil de inadimplente. Acho que eu escrevi correto. Então, cliente que deixou o plano vencer, cartão expirou, não pagou o boleto, tá? A gente vai ouvir muito isso, porque o churn ele é composto do delinquente e do cancelled. O cancel aqui é o que a gente chama também de churn voluntário, né? Cliente teve a iniciativa de cancelar. Foi lá e clicou no botão de cancelar. Então, esse churn, né, ele é mais difícil de recuperar, né? Esse churn, ó, mais difícil recuperar. Esse aqui é um churn mais fácil de recuperar. Mas muitas vezes as pessoas só deixam a assinatura vencer também, né? Então, deixa eu tirar esse negocinho que está me atrapalhando aqui. Deixa eu ver. Não, acho que não vou conseguir, não. Vamos lá, deixa eu fechar aqui.
Então, o que que a gente tem? Ó, achei o botão aqui de fechar. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem que olhar essas duas taxas de forma diferente, tá? Não vou me alongar demais aqui no churn, mas para você entender, a gente trata o cliente que deixou de vencer de uma maneira, né? Que é uma maneira de tentar recuperar ele. Então, a gente tem fluxos para recuperar, etc. O cancelado, a gente recebe um feedback. Então, ele fala para a gente, né? O que que aconteceu, e aí a gente toma isso como um feedback. Então, a gente tem que observar a soma desses dois gera a taxa de churn real, beleza? Vamos para os próximos indicadores aqui. Ó, eu vou colocar aqui na tela alguns indicadores para a gente comentando deles rapidamente. Então, a gente tem o LTV, que a gente chama de Lifetime Value, tá? E o CAC. Esses dois andam muito juntinhos, beleza? Deixa eu ajustar aqui para ficar mais bonitinho. Então vamos lá. LTV. O LTV, ele é o nosso indicador que mostra qual foi o valor do cliente ao longo da vida dele na empresa. Então existe um cálculo quanto a isso. Normalmente ele é baseado no histórico, tá? Então, por exemplo, se cliente contratou plano de R$ 100 e ficou 15 meses, LTV igual a 100 vezes 15, né? Que dá R$ 1.500. Então, o LTV dele é R$ 1.500. Por que que a gente calcula LTV? E assim, gente, tem gente que cancela, vai e volta, isso é comum, tá? Não tem problema. Mas a gente calcula um LTV médio. Então, as ferramentas que a gente usa, Stripe, Profitwell, elas calculam isso e dão isso pra gente, tá? Mas a gente fala assim, que é importante você calcular o LTV para você entender onde que está o ponto de quebra, né? Tem uma série de coisas ali. E também para a gente poder saber quanto que eu posso gastar para trazer um cliente. Porque eu penso assim, se o cliente vai, em média, né? O LTV ele geralmente é um valor que a gente tenta calcular uma média geral de todos os nossos clientes. Tem clientes que estão com a gente há muitos anos, tem cliente que sai no terceiro mês. Então ele gera uma média, tá? Isso aqui é uma média. Mas existe, qual é o LTV desse cliente específico? E aí você pega todos os LTVs e comprime isso. Mas aqui qual que é o ponto? Ó, se o cliente contratou um plano de R$ 100 e ficou 15 meses, então a gente pode trazer uma receita de R$ 1.500. E aí a gente fala do nosso CAC, que é o custo de aquisição de cliente, tá? Então vai lá, custo de aquisição de cliente, que em português a sigla cabe, que é quanto que eu posso pagar, quanto que eu quero pagar, ou quanto que é o custo real para eu adquirir um cliente, tá? Então, o que que a gente diz normalmente? Se eu tenho um LTV, eu não posso gastar mais do que R$ 1.500 para adquirir o cliente, porque eu vou tomar prejuízo, né? O cálculo que a gente faz é que, assim, normalmente, um SaaS, ele calcula que o custo de aquisição de cliente dele tem que ser, no máximo, 30% do LTV. No exemplo acima, R$ 1.500 vezes 30% igual a R$ 450. Então, seria o nosso CAC máximo. Esse CAC não é uma lei, tá? Ele é só, assim, uma média de mercado, que a gente fala que geralmente é um terço do LTV. Aqui eu coloquei, ou um terço, né, em alguns casos também. Mas eu coloquei aqui 30%. Então, teoricamente, tudo que eu gastei de marketing e vendas, né, não poderia ultrapassar esse valor. Se eu conseguir abaixo desse valor, é um bom sinal. CAC, gente, é muito relativo, tá? No Reporteio, o CAC, ele é menor do que isso. Mas o que que a gente fala? Quando eu vou fazer uma campanha de anúncios, eu tenho que ter um CAC em mente. Mas eu posso trazer um cliente de forma orgânica, então o CAC dele é mais baixo. Por isso que no nosso mercado, SaaS, do tipo do Reportei, você precisa ter CACs mais baixos, porque o nosso produto é muito barato também, né? Então a gente tem que tentar estratégias, por exemplo, como blog, YouTube, esse tipo de coisa, porque isso abaixa o nosso custo de aquisição de cliente, beleza? Tudo que a gente faz no marketing conta aqui, tá? E aí eu vou pontuar uma coisa que eu acho importante, que é
um adendo aqui, né, que é o tal do PLG. Eu acredito que a gente já tem mais conteúdo sobre isso, eu vou linkar aqui um conteúdo de PLG que a gente fez já, tá? Mas é o produto liderando crescimento, ou Product Led Growth, ou crescimento liderado pelo produto. Fica mais bonito assim, né? Crescimento liderado pelo produto. O que é o PLG, tá? Vai ter vídeo aqui que a gente vai linkar, você pode acompanhar, mas basicamente assim, PLG é o modelo que o Reportei utiliza, onde primeiro eu mostro um produto para o cliente, deixo ele testar, depois eu faço a venda. E aí, se a venda é toda automática, como reportei é venda self-service, tá? Mas eu poderia, por exemplo, ter um vendedor. Só que qual que é a diferença do PLG para outros modelos? No PLG, primeiro vem o produto, né? Ele que faz o cliente conhecer, você tem que fazer o cliente testar. Existe outro modelo que é o SLG. Existem modelos diferentes, tá? Mas que aqui é o Sales Led Growth. Então, aqui nesse caso, o time comercial vende primeiro e aí o cliente tem acesso ao produto, tá? Então, no caso, ao software, né? Vou colocar software, ficar mais claro. Então, o SLG, ele normalmente é muito comum em softwares mais caros, comum em softwares acima de R$ 400 mês de entrada, tá? É comum, por exemplo, tem empresas como a RD Station que eles têm planos iniciais que são PLG, que você testa, faz tudo sozinho praticamente, e planos onde você tem que falar com o time comercial para poder ver o produto, tá? Então, como você vai usar essa estratégia varia muito, tá? Beleza, mas eu acho que tá claro aqui a diferença dos dois. Eu só queria fazer esse adendo, tem vídeos aqui que a gente vai linkar sobre isso que vão explicar melhor. Recomendo você acompanhar esses vídeos, beleza? Vamos caminhar para o final aqui com mais alguns indicadores que eu acho legal trazer para você do mundo do SaaS, beleza? Hoje, eu vou pontuar aqui, ó, mais um indicador comercial que é chamado de ARPU. Esse aqui até eu mesmo me confundo, tá? Mas o ARPU, vou colocar aqui, ARPU, ele é o que a gente chama aqui no mundo da administração o ticket médio, né? Quanto em média um cliente paga para você, etc e tal. Então, isso é a receita média por usuário, ticket médio, né, para quem é da área de comunicação. Então, ticket médio é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui simples, tá? Eu tenho dois clientes, um paga R$ 100, o outro paga R$ 200 mês, tá? Mês, lembre-se sempre disso. Ah, mas aí o anual você divide por mês, tá? Ticket médio do meu produto, tá? R$ 150 mês, né? Então, que é a continha aqui, vamos fazer a continha, ó. 100 mais 200 igual a 300, dividido por dois clientes igual a 150, tá? Então, meu ticket médio, que é o TM, não é STM, né? É R$ 150. Beleza? Então, isso aí você ouviu muito falar. Qual o ticket médio? E aí você vai ver no software, ele vai estar escrito assim, porque é em inglês, tá? Então, o que eles fazem essa conta? Pega todo mundo da base e faz essa média, tá? Tem cálculos diferentes aqui e ali, mas a base é mais ou menos essa, tá bom? Outro indicador financeiro aqui que eu acho legal, quando o pessoal falar de net retention, net new. Net é o saldo líquido, tá? Então, normalmente vai ser assim: a gente tem o quanto a gente vendeu, né? A gente tem o quanto a gente vendeu e o quanto a gente perdeu, né? Então, aqui a gente chama de new, novas vendas, etc.
e o quanto a gente perdeu. Aqui a gente pode chamar de churn, né? Então, quando você tem a diferença disso é o seu net, né? Então, o seu net pode ser positivo ou negativo. Então, ó, vendi 50 mil em MRR este mês. Tive churn de 20 mil em MRR esse mês. Net igual a 30 mil, tá? Então, o net aqui, um net de receita, tá? Ou você pode falar de várias maneiras. Então, normalmente você vê net alguma coisa, net new, net churn, net... É essa diferença. Normalmente, net está falando sobre retenção de receita, né? Então, se a receita cresceu, a perda aqui, tal. Beleza? Outros termos que vocês vão ver também por aí. Reativação de clientes. Então, cliente que retorna, né? Isso aqui eu acho que está bem, não tem muito problema. Onboarding, né? Aqui é o procedimento de decolagem de um cliente, entrada de cliente, tá? Esses são terminhos aqui que eu acho que já te dão uma boa base para o que a gente faz aqui no Reportei, tá? Você vai entender melhor à medida aí que você vai avançando, mas eu acho que, assim, nos termos que a gente tem de SaaS, tão claros. A gente tem canal aqui sobre SaaS que a gente grava vídeo. Eu recomendo você assistir essas coisas, porque assim, eu falo, você está na indústria automotiva, você não sabe o que é um carburador, o que é um radiador, o que é um motor a combustão, o que é um motor elétrico, né? Você está na indústria de software, você não sabe o que é churn, você não sabe o que é MRR, etc. A gente tem alguns outros termos que com o tempo você vai aprender também, como deploy, que o pessoal da programação usa, mas você precisa se habituar a isso, né? Infelizmente é uma coisa muito nova, não é no Brasil, não é tão comum, então a gente vai falar muito termo em inglês, né? Muita coisa que a gente vai trazendo e importando, não tem jeito. E por que que a gente usa esses termos? Porque você pode pesquisar assim, pô, estou com um problema no meu churn delinquente. Você vai achar um monte de informação em inglês. Ou, né, em português vai ser mais um pouquinho complicado. Então a gente usa essa informação para avançar. Então, quando vocês forem pesquisar, fazerem um curso, irem num evento, vocês vão ouvir muito sobre isso, beleza? Não sei se ficou faltando algum termo, depois me manda uma mensagem, comenta, enfim, que eu possa explicar, mandar mais material sobre. Acredito que é isso. Muito obrigado aí e tenha sempre aí um ótimo onboarding. Conte com a gente.